Abra suas Bíblias ou as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Juízes está na Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Amém? Juízes, capítulo 2, vamos ler do 6 a seguir. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram seus dias depois de Josué, e que viram toda aquela grande obra do Senhor, que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Tinate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Somente o versículo 10 novamente. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Igreja do Senhor, mais uma vez pela graça e misericórdia do Senhor estamos aqui, porque é o Senhor que nos concede todas as coisas, porque por Ele, para Ele, né, e por Ele são todas as coisas, amém? Então se nós estamos aqui é pelo Senhor e para o Senhor, por isso devemos exaltar e louvar o nome do Senhor. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para trazer para nós essa noite, porque também é para todos nós, é para a igreja do Senhor, a eclésia do Senhor. E o Senhor colocou algo no meu coração. E eu quero falar nessa noite, pela graça do Senhor, sobre algo muito sério. Algo que nós temos que prestar bastante atenção, que o inimigo tem trabalhado bastante. E ele, infelizmente, tem conseguido muito êxito. Muito êxito. Amém? Ou misericórdia, né? Misericórdia. O que é que eu quero falar? Eu quero falar sobre o zelo pela família e a responsabilidade dos pais. O zelo pela família e a responsabilidade dos pais. Os irmãos têm acompanhado, não precisa nem acompanhar, você tem visto tantas atrocidades que têm acontecido no mundo, perto de nós, né? A gente vê tantas e tantas coisas que a gente olha assim e fala assim, um ser humano não é capaz de produzir, de fazer isso, mas um ser humano sem Deus é. Um ser humano sem a operação do Espírito de Deus na sua vida é. Infelizmente, a mente que tem projetado, planejado tudo isso, Satanás, ele tem conseguido êxito. Ele tem conseguido destruir as famílias, porque infelizmente as famílias não têm se aproximado de Deus. As famílias têm amado mais o mundo, mais as coisas do mundo, têm se baseado no sistema mundano do que nas leis do Senhor. E Deus permite essas coisas, porque se você não quer Deus, né, se você não quer os ensinamentos de Deus, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a um e aborrece a outro, ou serve o outro e aborrece a um. Não podemos de maneira alguma cochear entre dois caminhos. Ou nós servimos o Senhor Jesus Cristo com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com todas as nossas propriedades, com todos os nossos bens, ou nós servimos o outro lado. Então nós temos que prestar bastante atenção. Veja o que está acontecendo no mundo. Você vê aí a legalização do casamento homoafetivo, de homem com homem, mulher com mulher. Você vê aí as traições, os adultérios, as prostituições. Você vê as situações de drogas e tantas atrocidades que têm acontecido nas famílias aí fora. Os dados que muitas das vezes nós colhemos, que jovens de pouca idade, de até 20 anos, né, acometem assassinatos, homicídios, roubos e grandes atrocidades que têm acontecido no mundo que nos cerca. São coisas que nós ficamos abismados. Mas por que isso acontece? Pela desestrutura da família. Porque a família se desestruturou. E como eu disse, tem uma mente por trás disso, e a mente é Satanás. Satanás, desde o início, desde lá do começo, o alvo dele foi destruir a família. Ele iniciou isso lá no Éden, lá no Jardim do Éden.
Porque foi Deus que criou a família, Deus instituiu a família. O Senhor criou um jardim, o Senhor fez algo o melhor, fez o homem do pó, fez a mulher do homem, da costela do osso do homem, e ali instituiu a família. E ali naquele jardim tão belo, naquele jardim perfeito, ali que Deus colocou ali para o homem viver, mas Deus falou uma coisa para o homem, presta bastante atenção nisso, o Senhor Deus falou para o homem assim, ó, você cuida e zela do jardim. Lavra e cuida, zela. Eu estou colocando ele belo na sua mão, mas você tem que cuidar e tem que lavrar, você tem que trabalhar, é árduo o trabalho, né? Entrou um terceiro elemento, um terceiro ser naquele jardim, Satanás. Ele iludiu Eva, conversou Eva, Eva caiu, consequentemente Adão caiu. Depois você vê o que aconteceu com Abel e Caim. A família de Adão foi totalmente desestruturada. A família de Adão foi destruída. Então, o mesmo ser que operou lá no Éden, ele também está operando nos dias de hoje. E hoje com muito mais afinco, com muito mais vontade, porque ele sabe que o tempo está próximo do seu fim. O tempo do julgamento está próximo, então ele está trabalhando para destruir, porque ele sabe, destruindo a família, ele destrói a sociedade, ele arruina com a sociedade, e é isso que tem acontecido nos dias atuais. A família é a célula máter da sociedade. É através da família que se constrói uma sociedade boa ou uma sociedade ruim. E consequentemente é através da família que se forma a igreja. A igreja é composta de células familiares. E esses dados, infelizmente, têm chegado à igreja do Senhor. Infelizmente, têm chegado dentro da casa de Deus. Não era para ser, mas tem chegado por falta do conhecimento, por falta de busca a Deus. Essas coisas também têm chegado dentro dos lares de muitos cristãos. Aqui, depois da morte de Josué, o que aconteceu? Enquanto Josué estava vivo, os anciões, aquelas pessoas que pregavam a palavra, ensinavam a lei, o povo estava na lei do Senhor. O povo estava sendo instruído, o povo estava sendo direcionado, e eles serviram ao Senhor. Mas depois da morte de Josué, o que aconteceu? Aquele povo se corrompeu. Diz aqui, ó, e levantou e congregaram todos da idade de Josué, ou da era de Josué, junto com Josué, os seus pais. O que aconteceu? Eles morreram, eles passaram, e levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Preste bastante atenção nisso. Levantou outra geração que não conhecia o Senhor. E por que eles não conheciam o Senhor? Por que aquela geração posterior não conhecia o Senhor? Isso é fácil, porque os pais não ensinaram e não falaram do Senhor. Presta atenção, não vai dar tempo de eu falar sobre esse texto. Depois você medita nesse texto na sua casa, você vai ver o que aconteceu com essa geração. 430 anos de movimento cíclico, pecando, clamando a Deus, caindo na mão dos inimigos, clamando a Deus, Deus libertando. Deus levantava o juiz, eles pecavam de novo, Deus colocava eles na mão do inimigo, eles sofriam, eles clamavam a Deus, Deus levantava outro juiz. Enquanto aquele juiz estava vivo, liderava aquele povo, o povo estava na presença do Senhor. Mas morrendo aquele juiz, o povo caía de novo. 430 anos de movimento cíclico, esse movimento. Mas aí os irmãos falam assim, não, mas eles se arrependeram, eles voltaram para o Senhor. Mas quantas e quantas pessoas que morreram sem o Senhor? Quantas e quantas pessoas morreram servindo aos Baalins, a Baal e aos demais deuses dos demais povos ali, dos vizinhos deles? Está entendendo? Muitos têm a chance de voltar para o Senhor, muitos têm a chance de se consertar, mas a maioria não tem. Vocês estão compreendendo? Por que aquela geração não conhecia o Senhor? Porque os pais não ensinaram do Senhor para os seus filhos. Os pais não instruíram os seus filhos. Os pais não tiveram a responsabilidade de falar do que Deus tinha feito com eles, para os seus pais, ou para os seus avós, ou para os seus bisavós lá na terra do Egito. Ó, o Deus que nós servimos é o Deus que abriu o mar vermelho para o nosso povo passar. O nosso povo estava sendo escravo no Egito. O nosso Deus tirou nós lá com mão forte. Ele enviou 10 pragas, contava as pragas. Ó, e quando o faraó estava nos perseguindo, nós tínhamos um mar imenso pela frente, tinha rocha do nosso lado, o nosso inimigo estava atrás, mas Deus, através do homem ao qual ele escolheu para nos liderar, ele abriu o mar vermelho e nós passamos em terra seca. Eles não contaram isso para os seus filhos. Eles não contavam para os filhos deles que lá no deserto o Senhor fazia brotar água da rocha. Lá no deserto Deus fazia cair maná, pão do céu para eles se alimentar. Quando eles tinham vontade de comer carne, cordonizo vinha do céu para eles se alimentar do que tinham vontade de comer.
Eles não contavam para os seus filhos. Eles não contavam para os seus filhos que no deserto eles não ficavam doentes, porque Deus cuidava da saúde deles. Eles não contaram para os seus filhos que as suas roupas não se envelheciam, os seus calçados não acabavam, porque o Deus deles cuidava deles. É por isso que aquela geração não conheceu o Senhor. E eles pecaram. Eles foram após outros deuses. Eles fizeram aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou. Aqui fala que o Senhor os entregou na mão dos inimigos. E por onde quer que eles saíssem, eles estavam em grande aperto. Eles não tinham saída, eles não tinham escapatória. O inimigo os cercava por todos os lados. Porque eles não conheciam o Senhor. Por que eles não conheciam o Senhor? Porque os seus pais não falaram para Ele. Eu vou trazer para os nossos dias. Para os nossos dias de hoje. Muitas vezes nós queremos trabalhar para o Senhor. Nós temos desejo de fazer a obra de Deus, de evangelizar. Temos grandes sonhos para fazer. Mas nós esquecemos uma coisa. Que o primeiro campo missionário, o primeiro evangelismo que nós temos que fazer é dentro da nossa família. É dentro da nossa família. É dentro do nosso clã familiar. O primeiro evangelismo que nós fazemos é dentro da nossa família. Lembra de Adão? Se Adão tivesse lá presente, cuidando da Eva e dos seus afazeres lá, provavelmente ela não tinha caído. Vocês estão entendendo o que eu estou conjecturando aqui? Se Adão estivesse lá, provavelmente ela não tinha caído. Porque Deus colocou ele para zelar. Deus colocou ele para cuidar. A responsabilidade estava sobre Adão. A responsabilidade estava sobre Adão. Deus não colocou responsabilidade sobre a mulher. Deus não colocou responsabilidade sobre a Eva. E você vê o que está acontecendo no mundo de hoje. A sociedade está desmasculinizando o homem. Está acabando com a autoridade do homem. Está colocando machismo nas mulheres. As mulheres querem assumir a posição do homem. Por isso a sociedade está dessa maneira. Porque estão invertendo as leis de Deus. Deus deu a responsabilidade, foi para o homem, não foi para a mulher. Deus deu a responsabilidade de assumir, de liderar, foi para o homem e não foi para a mulher. Por isso, a ruína das famílias. O pai sai para trabalhar para um lado, a mãe para o outro, e os filhos ficam a Deus dará. Irmãos, o que a palavra diz? O que adianta o homem galgar, ganhar o mundo inteiro, mas vamos trazer e a sua família perder a salvação? O que adianta você evangelizar e ganhar 1 milhão de almas, mas no dia do julgamento o seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, você vê os condenados lá diante do trono do julgamento? O que vai adiantar? O que vai resolver? Davi foi rei, profeta, sacerdote e tantas coisas mais. Davi era músico. Davi, ele compunha o Salmo 23 que a Gabriela recitou de Davi, o salmo mais conhecido de toda a história. Davi era um soldado vitorioso, um rei vitorioso. Certa vez ele saiu para pelejar fora e deixou a sua família numa cidade chamada Ziclag. Quando ele retornou, irmão Rodrigo, ele viu fumaça ao longe. Ele deixou lá suas mulheres e filhos. Enquanto ele estava vencendo todos, galgando vitória longe, o inimigo veio e levou cativo as suas mulheres e seus filhos. Davi chorou. E é isso que tem acontecido. Amaleque tomou aquela cidade. E é isso que tem acontecido na maioria das famílias de hoje. Famílias desestruturadas que refletem na igreja. Os pais estão galgando bens, ganhando bens, mas estão perdendo seus filhos. O inimigo está ganhando campo dentro da sua casa. Como que é? Amaleque está ganhando campo dentro da sua casa. Como que Amaleque ganha campo dentro da sua casa? É os seus filhos, você não vistoria o que ele vê na internet, televisão, celular, e o inimigo está ali trabalhando na mente dele, corrompendo. Você não sabe com quem ele anda, com quem ele sai, a hora que ele volta, você não controla nada, porque as pessoas hoje estão omissas, os pais hoje estão omissos. E é uma responsabilidade dos pais. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se continuar dessa maneira, irmãos, muitos e muitos jovens estão iniciando a família. O Senhor disse, deixará homem pai e mãe e unirá uma mulher. Homem, Deus está falando homem. A pessoa para assumir uma responsabilidade, ele tem que ser homem. E a mulher tem que ser mulher. Não pode ser moleque, menino, irresponsável. Homem. E uniciar a sua mulher, porque através dessa junção, os dois será uma só carne. Aí forma uma nova família.
Aí forma uma nova família. Agora você, jovem, contraiu matrimônio esses dias, alguns ainda vão contrair. Se você não souber da sua responsabilidade como pai, você, jovem, se não souber da sua responsabilidade como mãe, o que vai ser da igreja do Senhor daqui a um tempo? O que vai ser da igreja do Senhor daqui a um tempo? Vai ser como Davi, galgando, voltou com 50 medalhas no peito, mas a sua mulher e os seus filhos foram levados cativo. Amaleque entrou ali como uma serpente lá no jardim do Éden, sorrateiramente, devagar, com sapatinhos de veludo. Será que isso também não está acontecendo na sua casa? Será que isso também não está acontecendo no seio da sua família? Deus falou para Adão, ó, você cuida, você lavra. E o Senhor estava falando, dá trabalho, Adão, não é fácil não, é árduo, é trabalhoso, mas eu estou te dando a responsabilidade para você cuidar e para você lavrar. Quem está entendendo até aqui? Aquela geração não conheceu o Senhor. O Senhor entregou na mão dos inimigos. E isso tem acontecido na geração de hoje. Nós podemos trazer para os dias de hoje para a igreja do Senhor. Como eu disse, as famílias refletem dentro da igreja. Se uma família for estruturada, na sua casa, vai aparecer aqui dentro da igreja. Se a família prestar culto ao Senhor lá dentro da sua casa, vai refletir dentro da igreja do Senhor. Não adianta nós prestarmos culto só ao Senhor aqui. O culto tem que ir lá para a sua casa, meu amado. O culto tem que ser prestado lá na sua casa, lá dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua sala, dentro da sua cozinha. Você tem que levar o culto de Deus ao Senhor lá para a sua casa. Quando você voltar para essa casa, a glória de Deus vai estar sobre a sua vida e sobre a sua família. Não adianta você vir aqui dar glória a Deus, levantar a mão, louvar, se lá dentro da sua casa você não presta o culto ao Senhor, se lá dentro da sua casa você despreza a palavra do Senhor, se você é um bruto com a sua esposa não submete a você, se você não zela pela santidade dos seus filhos, não adianta, a glória de Deus não vai refletir sobre a sua vida, vai continuar da mesma forma como Davi, galgando bens, posição, mas a sua família sendo destruída. Deixa eu te falar para você, o Senhor Deus, Ele não manda o homem dar a vida por nada. O Senhor Deus não manda o homem dar a vida para ganhar carro, casa, por nada. O bem mais precioso desse mundo. O Senhor Deus manda o homem dar a vida pela sua esposa, que é a sua família. Que é a sua família. Louvado é o nome do Senhor. Tem base bíblica para isso que eu estou falando? Que a primeira agência socializadora é a família. O que é isso? A criança, não é porque os pais são evangélicos, são cristãos, que a criança vai nascer cristã também não. Não é porque seus avós eram cristãos, você é cristão, que os seus filhos vão nascer cristão. O seu filho nasce o quê? Pecador. Você está entendendo? E é os pais que têm a responsabilidade de trazer a salvação para os filhos, de demonstrar e mostrar o Deus dele para os seus filhos, porque ele nasce pecador, e eu tenho base bíblica para isso. Lá em Gênesis fala, Davi fala no Salmo 51, está entendendo? Não é um anjinho que nasce não, é um pecadorzinho mesmo, está entendendo? Teologicamente falando. Então é você, pai, é você, mãe, que tem a responsabilidade de trazer salvação, de despertar a salvação no seu filho. Porque até os 6 anos de idade, o caráter da criança está sendo formado, diz os pesquisadores aí, as pessoas entendidas do assunto. Agora deixa eu te perguntar, como que seu filho está sendo formado? Será que eu tenho base bíblica para falar que o primeiro evangelismo que nós temos que fazer é a família? Vamos lá, rapidinho, quem achar primeiro, lê para mim lá em... Deixa eu achar aqui, Atos 1:8. Contudo recebereis poder. A primeira coisa que o pai e a mãe têm que ter, irmão Rodrigo, poder do céu, revestimento, sabedoria de Deus. Depois Jesus fala, e anunciareis em... Onde é o primeiro lugar? Aonde que eles estavam? Eles estavam na casa deles.
Não é, Jesus não mandou eles receber poder e ir para os confins da terra primeiro, não. Jesus falou para receber poder, receber sabedoria do alto, revestimento, e vocês vão e anunciam, levam o evangelho para a sua casa, para Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, na sua casa. Você está entendendo? Jesus não falou assim, não, vai lá para o confim da terra, vai lá para a Ásia, vai lá para a América. Não, Jesus falou assim, ó, anuncia, começa primeiro em Jerusalém, a casa de vocês, a família de vocês. Depois vocês vão lá para os confins da terra. O endemoniado gadareno, quem sabe, quem já leu essa história lá na Bíblia? Está na palavra, Marcos capítulo 5. O endemoniado gadareno, o Senhor Jesus tinha acabado de libertar de 6 milhões de demônios, 6 mil demônios, uma legião. Aí ele, grato ao Senhor, ele quis seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ele ia entrar no barco, o Senhor Jesus falou, não, volta para sua casa e anuncia as grandes coisas que o Senhor tem feito. E diz a história que aquele homem voltou para Decápolis, 10 cidades da circunvizinhança, para a vizinhança ali, e ganhou e fundou uma igreja em todas aquelas 10 cidades. Jesus não falou, não, vamos comigo fazer missão para Cafarnaum, para Jerusalém, não. Jesus falou, volta para sua casa. Então, a primeira agência socializadora, o primeiro campo missionário que eu tenho que atuar, que você tem que atuar, é a nossa família. Não adianta eu fazer a obra de Deus se a minha família está perdida. Não adianta eu galgar grandes coisas se a minha família está perdida. Lá em Timóteo fala assim, ó, se você não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, você negou a fé e é pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. Olha para você ver a nossa responsabilidade. Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Agora, nós temos que ter em mente o que é uma família e a responsabilidade dos pais. Eu vou falar uma verdade, os pais hoje estão omissos. Eu vou trazer isso para a igreja do Senhor. Eu não vou falar nem os lá de fora, não. Da igreja do Senhor. Omissos. Porque o mundo está acostumando as pessoas à omissão quanto a tantas coisas. Principalmente ao cuidado e ao zelo e ao trato com as crianças. A palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar. E até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ensina todas as áreas da nossa vida. Você quer aprender? Ela ensina sobre família, sobre relacionamento, sexualidade. Ela ensina sobre todas as coisas. Tudo está escrito aqui, ó. Tudo você tem pauta na palavra de Deus. Você tem base na palavra de Deus. Se você quiser aprender e praticar na sua vida. A responsabilidade, primeiro, ganhar a sua família. Não adianta eu fazer a obra de Deus se a minha família está sendo perdida. Não adianta você estar aqui louvando se os seus filhos estão sendo perdidos. Não adianta se você não tem falado, contado aos seus filhos as maravilhas que Deus tem feito por você e já fez. Isso transmite fé, isso transmite confiança, e a criança vai conhecer o Deus que você serve, vai despertar o desejo nela de conhecer. Agora, como que ela vai conhecer se você não fala, se você não ensina, se você não prega? Agora, o ensinar que a palavra de Deus diz não é eu falar, vai lá e faz. Não. Não é só eu falar para fazer, é com a minha vida, com o meu procedimento, porque a criança está te observando. A criança está te observando. Como eu disse, a primeira agência socializadora é a família, pai e mãe. O filho e a filha refletem nos pais. O filho e a filha refletem no pai, na mãe. E é no pai e na mãe que ele aprende a ter o relacionamento com Deus. O pai, ele abençoa e ele tira. Ele dá e ele retém. Deus também conosco é assim. Deus não nos dá tudo de mão beijada. O Senhor, ele nos abençoa, mas ele também diz não. O Senhor, ele nos ama, mas ele também nos corrige. O Senhor tem a palavra de bonança, mas ele também tem a palavra de exortação. Então é dentro da casa, é dentro do lar que a criança aprende a ter um relacionamento com Deus. Agora aquela criança que recebe tudo de mão beijada, como que ele vai se desenvolver a mente? Não, eu posso ter tudo de mão beijada. Aí quando ele aprende, ele vai para o mundo, ele vê que não é dessa maneira, então ele vai se tornar algo que não é bom. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O tempo não dá para me discorrer mais, mas quero começar da responsabilidade do pai e da mãe, primeiramente com os filhos.
A nossa responsabilidade, se você não é pai, não é mãe, nós vamos ser ainda, né? Pela misericórdia e graça de Deus. E se você é, você ainda tem tempo, pela misericórdia de Deus, de corrigir o que tem estado errado até hoje. Sabe por que muitos pagam o preço, irmãos? É porque conhece a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer e não faz. Aí lá na frente quer reclamar de Deus, quer reclamar do pastor, quer reclamar da igreja, sempre que foi ele que foi omisso, ele que errou, ele que não buscou o conhecimento para aplicar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Primeira responsabilidade dos pais com os filhos. Vamos lá em Deuteronômio 6, 4 a 7. Louvado é o nome do Senhor. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha, eles têm que conhecer, estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serás por testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que o Senhor através de Moisés está falando? O Senhor está falando assim, ó, pais, o Senhor está doutrinando a nação de Israel, os israelitas. Você tem que aprender e depois você intimar para ensinar os seus filhos. Não é isso que está escrito aqui? Você aprende, atas em você, guarda no teu coração para depois você ser intimado. É uma intimação, não é um pedido. Você é intimado a ensinar aos teus filhos. E delas você falará, assentado ou caminhando, andando pelo caminho, deitando ou levantando. Em todo tempo você tem que ensinar o filho. Em todo tempo você tem que ensinar a criança no caminho que ele deve andar. Com as suas atitudes, você falando, ó, você vai no zoológico, ó, esse animal aqui foi Deus que criou. Olha, esse animal aqui é grande, mas existe um Deus grande que criou esse animal e outro tanto. Em todo momento você tem que ensinar, em todas as maneiras de viver. E é um trabalho árduo, né? Quem é pai aí sabe, não é? Ah, pastor, você está falando porque você não é pai. Mas se eu colocar em prática as coisas que eu aprendi, que eu aprendo através da palavra de Deus, eu vou ter isso. Agora, se eu fizer de maneira relaxada, eu vou pagar o preço também. Vocês estão compreendendo? É você ensinar em todo tempo, através da sua vida, através de ensinamentos, mas principalmente com a sua vida. Um pregador falou assim, ó, um pregador que morreu no século passado. Ele foi um grande pregador, pregou em todo mundo, Leonard Ravenhill. E esse pregador dando testemunho dele, ele falou, você sabe por que esse homem se transformou num grande homem de Deus? Já ouviu, Rodrigo? Porque ele chegava em casa, ele viu o pai dele orando. Às vezes ele estava em casa, ele viu o pai dele chegando com um mendigo. Aquele mendigo, enquanto chegava em casa, dava alimentação, dava banho naquele mendigo, ensinava, evangelizava ele, enquanto aquela pessoa não estava totalmente apto para ser reintegrado à sociedade, liberto, e um agente socializador lá fora, ele não dava, vamos dizer, a carta de alforria, ele não liberava aquela pessoa. Diz que o pai desse Leonard Ravenhill, diz que todas as vezes que ele ia alimentar, diz que lágrimas corriam dos seus olhos, para dar graças ao pão que ele comia. Aquele filho só observando as atitudes do pai. Só observando, o pai não precisa falar nada. Só as suas atitudes. Deixa eu te perguntar, pai e mãe, o que é que seus filhos têm observado em você? O que é que você tem ensinado para eles? Quando se trata de igreja do Senhor, então. Porque nós temos uma responsabilidade, nós temos que ser eticamente quase perfeitos, porque aqui nessa terra não vamos ser perfeitos, mas a palavra de Deus nos ensina e nos instrui a sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Como que teu filho tem te visto? Você fala, você dá a sua palavra, você cumpre? Como que você é? Lá na sua casa, com seus filhos? Ele vê você mentindo? Ele vê você ver porcaria na televisão? Qual foi o dia que os seus filhos pegou você orando? Qual foi o dia que os seus filhos pegou você lendo a palavra? Isso é ensinamento. Mas por que meu filho se transformou dessa maneira?
Por que meu filho fez dessa maneira? Não é só trazer para a igreja, não, é ensinar. É ensinar com a sua vida. Você viu a Gabriela recitando o Salmo 23 aí? Você acha que ela aprendeu sozinha? É porque a mãe e o pai ensinam. Você está entendendo? Um pregador fala assim, ó, meu filho tem 1 ano e 7 meses. Que tamanho que é um filho de 1 ano e 7 meses? É de colo? Quem que tem uma criança de 1 ano e 7 meses aí? Ou não? 1 ano e 7 meses. Eu falo assim, meu filho tem 1 ano e 7 meses. Eu ensinei para ele o João 3,16. Ele sabe o João 3,16. Agora deixa eu te perguntar, quantos filhos marmanjos de 15, 16, 17, 18 anos não sabem o João 3,16 se eu perguntar aqui? De cor. É responsabilidade do pai. É responsabilidade da mãe, fazer culto familiar. Você sentar com os seus filhos, você sentar com a sua esposa e você fazer um culto familiar, você instruir, você ensinar, como a palavra de Deus ordena. Vamos para frente, Gênesis 18, 18 e 19. Quem achar pode ler. Vocês compreenderam aí? Deus escolheu Abraão para ordenar a sua casa, para obedecer o Senhor em toda a sua posteridade, para que as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tinha falado, sobrevisse sobre a vida deles. É responsabilidade de quem? É responsabilidade de quem? Não, eu quero ouvir a igreja. É responsabilidade de quem? Jó. Jó oferecia 1, 2, 3, 4, 5, 10 sacrifícios todos os dias por cada um dos seus filhos. Porventura, se os meus filhos tiverem pecado contra o Senhor, é trabalho, irmão. Um tempo atrás eu falei lá em Petrolina, se o jovem e a jovem, irmão Rodrigo, soubesse da responsabilidade, ou eles se preparavam mais, ou eles pensavam 2 vezes antes de casar. Porque vai ser cobrado lá no dia de juízo de você, dos pais, a responsabilidade dos filhos. O ensinar. Agora, se você tem ensinado, como a palavra de Deus tem falado, ó, você tem ensinado com a palavra, feito culto familiar, ensinado o seu filho, desde pequenininho, os caminhos do Senhor. Se eles têm se rebelado, a sua obrigação é orar, é colocar nas mãos de Deus. Mas como eu disse, ensinar não é só trazer para a igreja, o ensinar é dentro da sua casa, é dentro do seu lar. É ele ver o relacionamento de você com a sua esposa, de você, da esposa com o esposo. É você ver o tratamento com os filhos, se você está tratando todos de igual maneira. Você sabia que é dentro de casa que nós aprendemos a administrarmos a igreja? Mas na frente eu vou falar, é por isso que Paulo falou, ó, se você não sabe organizar a sua casa, se você não sabe dirigir a sua casa, ó, larga a igreja de mão. Deixa a igreja de lado. Efésios 6:4. Vamos deixar a palavra falar. Mas educais conforme a doutrina tem traduções e ensino doutrina é ensino. Você tem ensinado para o seu filho a doutrina do único Deus, do batismo? Ah não, mas a irmã Jaqueline, não é responsabilidade da irmã Jaqueline, não é responsabilidade dos pastores, não é responsabilidade dos diáconos tomar conta dos seus filhos, é seu, pai e mãe. É responsabilidade sua ensinar, a igreja ela complementa, mas a responsabilidade de educar é sua. Ah não, eu chego lá na igreja, né, eu solto o menino lá, porque é os diáconos. Não, é sua, pai e mãe. Lembra de um tempo atrás, o meu tio aqui lembra, eu frequentava a igreja com ele, mesmo era errado, mas eu frequentava. Sentava pai, mãe, 5 filhos às vezes, ou mais. Ficava lá, louvava o Senhor, aprendia a palavra, mas Deus operava. Hoje, pai senta de um lado, mãe senta do outro e filhos, só Deus sabe onde está. Está entendendo, irmãos?
É responsabilidade do pai. É responsabilidade da mãe. A igreja não tem responsabilidade sobre os seus filhos. Líder de jovem não tem responsabilidade sobre os seus filhos. A responsabilidade é sua de ensinar. É você ensinar lá na sua casa. Para quando ele chegar aqui, ele saber se portar na casa de Deus. Agora, se você é uma pessoa que chega atrasada, né? Não faz nada na obra de Deus. O que seus filhos vão aprender? Será que eles vão ser um bom obreiro lá na frente? Será que eles vão ser um bom servo de Deus? Eles estão te observando. Uai, como que você vai falar para ele? Filho, você não pode isso. Mas você faz, pai. Você faz, mãe. Ensinamento é com a vida. Não se engane. O seu filho está te observando. A sua filha está te observando. Ele vai aprender as coisas certas que você faz, mas também vai aprender as erradas. Irmãos, deixa eu falar para você. O que adianta a pessoa ganhar? O pai e a mãe ganhar. Conseguir casa, conseguir carro, conseguir tudo aquilo que almeja materialmente falando. Porque o mundo hoje, o mundo está trabalhando na mente das pessoas para as pessoas consumir. Consumismo. Nunca são saciadas. Eu não estou falando que é errado, Deus dá. Mas a prioridade é o reino de Deus. E a prioridade do pai é os filhos, é a família. O que adianta você ganhar tudo isso e depois um filho seu ir para as drogas? Você perder para as drogas? Você perder um filho para o mundo? Você perder um filho cedo? O que vai resolver para você? Será que tem um pai e uma mãe que quer isso para um filho? Eu creio que não. Provérbios 22:6 eu já citei, né? Então vocês entenderam aí? Vocês entenderam que a responsabilidade de ensinar é de quem? Dos pais. Desde quando a criança é concebida, desde quando a mulher sabe que está lá esperando um filho, o pai e a mãe têm a obrigação de ensinar, desde o ventre. Dentro do ventre você não vai ensinar, mas você vai orar pelo seu filho. Você vai interceder pelo seu filho. Você sabia que a criança no ventre, ela já responde, ela já entende, ela já sabe? Na Bíblia tem o exemplo de Maria. Né? Quando João Batista, não é? Quando ele ouviu a voz de Maria, a mãe de Jesus, diz que ele salteou dentro do ventre lá de Isabel. É por isso que tem que se tomar cuidado. A mulher está grávida, né? E está amaldiçoando a criança. O pai não tem a sensibilidade de saber que ali tem uma criança, tem uma vida, que precisa de carinho. Se ele dá carinho para a mãe, o filho também vai receber. Se ele trata a mãe mal, o filho também vai receber. Você está vendo a responsabilidade, irmãos? Que a igreja do Senhor desconhece. Porque a família tem que manifestar a glória de Deus. É na família que se manifesta a glória de Deus. Você está entendendo? É dentro da família que se manifesta a glória de Deus. Quando você olha para uma família estruturada, olha, o pai ama a esposa, ama os filhos, olha para você ver a conduta dos filhos, eles são conduzidos na lei do Senhor, olha como eles vão para a igreja, o nome do Senhor é glorificado, mas as famílias de hoje estão derrubando a palavra, estão horrorizando com o evangelho. Olha lá, vai para a igreja lá com a Bíblia, olha lá para você ver como que é a atuação daquela família lá. É na família que se manifesta a glória de Deus. A família é um tabernáculo, onde Deus se manifesta. Vocês estão entendendo, irmãos, a seriedade? A primeira responsabilidade com os filhos. A segunda, com as esposas. Eu estou falando do homem. Vamos lá em 1 Coríntios 14, 34 e 35. Se você achar primeiro do que eu, pode ler. Eu vou trazer para o contexto de que o marido tem que ensinar a esposa. Viu, irmão Rodrigo? É o marido que tem que ensinar a esposa. Agora, como que o marido vai ensinar se ele não sabe? Hein, meu irmão? Como que você vai instruir a sua esposa, disciplinar a sua esposa, corrigir a sua esposa, se você não conhece a palavra de Deus? Como que você vai instruir? Você está sendo omisso. Você tem que saber para você ensinar. Mas como que você vai aprender se você não vem na escola, se você não vem nos estudos, se você não participa, se você não tem desejo de aprender para ensinar? A responsabilidade do irmão cristão
do servo de Deus é ensinar tanto os filhos como a esposa. Ele tem que disciplinar, ele tem que ensinar, ele tem que estar apto a ensinar. Quem está entendendo aí? Entendeu? Os irmãos aí entenderam, irmãos? Vocês compreenderam aí? Efésios 5, 25 a 27. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem que amar, mas não é aqui. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da... Aqui Paulo está fazendo uma analogia entre Cristo e a igreja, entre o marido e a mulher. É uma analogia que ele está falando. Então o marido ele tem a obrigação de santificar a esposa, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Vocês compreenderam aí? Então ele tem que estar apto, não só de amar, mas ele tem que estar apto para santificar a sua esposa. E santificação nós aprendemos hoje que é através de obediência à palavra de Deus. Agora como que você vai instruir a palavra de Deus se você não sabe? Vocês estão compreendendo a seriedade das coisas, irmãos? Famílias desestruturadas por falta de conhecimento. E o meu povo está sendo destruído por lhes faltar conhecimento. Agora também tem irmã que tem marido ímpio. Tem irmã que se converte, serve ao Senhor, mas o marido não serve ao Senhor. E também vice-versa. Vamos lá em 1 Coríntios 7,13. Eu não sei porque o Senhor colocou isso aqui, mas eu vou falar. Paulo está doutrinando assim, né? Às vezes as irmãs tinham dúvida. Não, mas eu aceitei Jesus. Eu fui para Jesus. Mas o meu marido não foi. Ele é ímpio, ele continua ímpio. Eu deixo ele. Paulo falou, não. Você continua com ele. Através do seu procedimento, você vai salvá-lo. Não é para você deixar ele, não. Vamos continuar aqui. Depois eu concluo. 1 Pedro 3, 1 e 2. Para a gente terminar esse assunto. Mulheres, sede sujeitas, escuta, irmãs, ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, pelo procedimento da mulher, ao observarem vossa vida casta e em temor. Irmão, não é com o seu muito falar que você vai ganhar o seu marido, não. Irmão, não é com o seu muito falar que você vai ganhar a sua esposa, não. É com o seu procedimento. É em silêncio. Olha o que o irmão Pedro está falando, Porque sejam ganhos sem palavra alguma, pelo procedimento, aqui ele está tratando com as irmãs, pelo procedimento da mulher, ao observarem vossa vida casta e em temor. O marido ele não serve ao Senhor, mas ele está vendo a mulher submissa ao Senhor, ele está vendo uma mulher ali, né, que trata ele com amor, paga o mal com o bem, retribui o mal com o bem. Ele está tratando ela mal, mas ela está tratando ele bem, ela está sendo serva do Senhor, ela está sendo submissa a ele, ao Senhor. Com certeza esse marido vai compungir o seu coração algum dia. Lembra lá de Romanos? Lá fala de inimigo, né? Mas eu quero trazer para a vida cotidiana. Lá fala assim, se teu inimigo tiver o quê? Dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. O que isso quer dizer? Se uma pessoa está te fazendo mal, mas você está fazendo bem para ela, um dia ela vai ponderar. Se a pessoa está só te falando mal de você, um dia e você está fazendo bem para ela, tratando ela bem, um dia ela vai falar, mas eu estou fazendo só o mal para ela, ela está me tratando bem. Então aquela pessoa vai criar algo no coração dele. E se for um inimigo, ele pode se transformar num amigo. E se for um esposo incrédulo, ele pode se transformar num marido servo do Senhor, ou numa mulher serva do Senhor. Pelo seu procedimento, pela sua maneira de agir. Pastor, eu não sabia que estava escrito na palavra não. Tá, irmãos. 2000 anos está escrito na palavra. Agora para nós, obreiros do Senhor. Eu já citei isso aqui, né? Vamos ler a palavra de novo. 1 Timóteo 5,8. Eu tenho vergonha de ler isso aqui, mas eu tenho que ler, está na palavra. Quem achou pode ler.
Isso eu já citei. Agora eu vou ler aqui 1 Timóteo, mesmo livro, mesma carta, 3, 4 e 5. Diz assim, aqui está falando das requisições, dos requisitos para um obreiro, para um que trabalha na obra do Senhor, pastores, presbíteros, evangelistas, que trabalham na obra. Que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Isso pode ser para as irmãs e para os irmãos também, que você também é ministro. Você não é menos ministro do que obreiro do que eu, quando se trata de família. A mesma responsabilidade que eu tenho de evangelizar e conduzir a minha família, você também tem. Você pode ser membro de banco, pastor, evangelista, presbítero, diácono. A mesma responsabilidade. Se a irmã é relaxada lá na casa dela, se ela não sabe governar a casa dela, lidar com a casa dela, cuidar da casa dela, será que ela vai saber lidar com a igreja do Senhor? O irmão, será que ele vai saber? O apóstolo Paulo está falando assim, ó, se você não sabe, larga a igreja de mão. Vai cuidar da sua família, vai estruturar a sua família, para depois você lidar com a igreja. Irmãos, nós estamos chegando no fim. E a nossa responsabilidade é grande. Vamos aprender e praticar na nossa vida. O maior legado que você pode deixar para o seu filho e para a sua filha, não é milhões no banco, apartamentos, casa. O maior legado que você pode deixar para o seu filho e para a sua filha é assim, o meu pai, a minha mãe foram homens de Deus, mulher de Deus. O meu pai e a minha mãe me ensinou a caminhar na lei do Senhor, me instruiu na lei do Senhor. É o maior legado que um homem e uma mulher pode deixar para a sua posteridade. É você instruí-los a amar o Senhor, respeitar o Senhor, temer o Senhor, obedecer o Senhor, porque com certeza ele será bem-aventurado no seu futuro. É a pessoa, o filho lá na frente, falar assim, ó, o meu pai e a minha mãe eram um homem de oração, era um homem que amava a palavra. Quantas e quantas vezes eu peguei ele de joelho de madrugada, intercedendo não só por mim, mas pela igreja do Senhor, pela nossa família, por pessoas que nós nem conhecíamos. É o maior legado que um homem e uma mulher pode deixar para os seus filhos, é conhecer o Senhor, é observar, deixar eles observando a lei do Senhor. Mas hoje os pais têm negligenciado essa tão grande responsabilidade. Porque casamento não é só ajuntamento de duas pessoas, é a formação de uma nova família. E isso vai refletir na igreja. Isso vai refletir na igreja. Se a família for desestruturada lá, a igreja vai ser desestruturada aqui. Se você levar o culto para sua casa, você consequentemente vai trazer a unção de Deus para dentro da casa do Senhor. Você vai voltar diferente. Não seja negligente. Você tem a responsabilidade de ensinar. Aprenda para você ensinar. A Bíblia nos instrui em tudo aquilo que nós precisamos aprender para o nosso cotidiano, para a nossa vida familiar. Ela instrui. E Deus quer te ensinar. O Espírito Santo de Deus quer te orientar. Ele quer te dar graça. Ele quer te dar poder. Ele quer te dar autoridade para você ensinar a sua família, para que ninguém venha se perder. O maior legado que um homem deixa para os seus filhos é o filho lembrar dele e falar assim, meu pai, ele jaz agora ali. Mas eu nunca vi o meu pai contar mentira. Eu nunca vi meu pai falar que ele não estava se ele estava. Eu nunca vi meu pai comprar e não pagar. Eu nunca vi meu pai agredir a minha mãe. Eu nunca vi meu pai ofender a minha mãe. O maior legado. Isso vale mais do que casa, carro e qualquer outro bem desse mundo. Ensina o seu filho. Ensina a sua filha a caminhar com o Senhor. Ensina-os a amar o Senhor. Ensina a temer o Senhor. Através da sua vida, se você temer o Senhor, seu filho vai temer consequentemente. Se você ensinar ele a palavra de Deus, ele vai aprender a palavra de Deus.
A responsabilidade é dos pais. A responsabilidade é da mãe. Você tem que ter isso em mente. Você é jovem, você tem que ter isso em mente, porque senão Deus vai cobrar de você. Quer ter uma família abençoada? Seja abençoado hoje. Quer ter uma família estruturada? Estrutura a sua vida hoje. Faça conforme a palavra de Deus. Ordena, ensina. Coloque em prática. Você que ainda não formou a sua família, você tem a responsabilidade, ou você tem a oportunidade de começar a fazer tudo certo. Para que a igreja do Senhor venha a ser diferente. Para que a glória do Senhor se manifeste na casa dele. Para que o Senhor venha se manifestar no tabernáculo chamado família. Amém? Ensina teu filho. Ensina tua filha. Um pastor falou assim, ó. Eu nunca esqueci dessa frase. Faça seu filho chorar enquanto ele é pequeno, porque senão você que vai chorar o resto da sua vida toda. A Bíblia também ensina a corrigir até com vara. Mesmo que o mundo está tentando tirar aí, ó, não pode. Eles estão tentando tirar do trabalho, eles estão tentando tirar a correção do pai, eles estão tentando tirar a figura do pai e da mãe, para a sociedade se destruturar, se destruir. É isso que é o propósito do inimigo. Mas a igreja do Senhor não pode aceitar isso. E uma coisa eu quero terminar com isso. A mente da criança é formada até os 7 anos de idade, 6, 7 anos, o caráter dela. Uma criança nunca, jamais deveria ver televisão nesse processo. Porque ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Ele vê 2 homens se beijando lá, ele não sabe. Ele vê 2 mulheres lá, ele não sabe. Aí lá na frente, irmãos, ele se torna algo que você não quer. Ah, mas eu não fiz nada para merecer isso. Fez sim, você foi omisso na sua responsabilidade de pai e de mãe, de zelar da sua família. Deus falou para Adão, zela, cuida, lavra, dá trabalho. Porque a serpente está aí. A serpente está aí. Cuidado, pai e mãe. O pai sai para um lado, a mãe sai para o outro e os filhos ficam aí. É o pai e a mãe que tem a responsabilidade de educar os filhos. De colocar caráter nos filhos. De ensinar a lei de Deus para os filhos. Amém? Quem compreendeu essa palavra? Fica de pé, 1 minuto. O Senhor Deus, Ele sempre nos dá nova oportunidade quando nós queremos construir. Quando nós queremos edificar. Quando nós queremos fazer diferente. Irmãos, eu tenho falado tanto nisso. Começa a praticar a palavra de Deus. Começa a praticar a palavra de Deus. Tenha sede de aprender a palavra de Deus. Porque através dela você pode conseguir todas as coisas, principalmente a salvação. Pai, faça culto familiar. Ah, pastor, você não sabe, eu trabalho. Não interessa, é sua responsabilidade, arruma tempo. Levanta mais cedo, dorme mais tarde. Você tem que ter tempo para ensinar seu filho, ouvir o seu filho, brincar com o seu filho, conversar com a sua esposa, disciplinar a sua esposa. Você é sacerdote dentro do seu lar. Às vezes o inimigo está lá, ó, e você está dormindo. Às vezes você está galgando lá fora. A sua intenção é até boa de dar o melhor para a sua família, mas quer dar o melhor? Você quer dar o melhor para a sua família? Leve a presença de Deus para dentro da sua casa. Lembra da presença de Deus da Arca da Aliança? Quando Davi deixou ela lá na casa de Obed-Edom, a presença de Deus abençoou aquele lar, aquela casa foi próspera. A presença de Deus está lá. Quer dar algo de melhor para a sua família? Traga a presença de Deus para dentro do seu lar. Faça culto familiar. Ensina o teu filho a palavra. Você vai ver quando você chegar dentro dessa casa do Senhor, a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Você vai experimentar e ter comunhão com Deus como você nunca teve. A sua vida vai ser outra. A comunhão de você com a sua esposa vai ser outra. Da esposa com o marido, de você com seus filhos. Porque a presença de Deus vai estar te instruindo, vai estar te direcionando, vai estar te ensinando. É a presença de Deus.
que muda a nossa vida. É a presença de Deus que molda a nossa família. É a presença de Deus que molda o nosso caráter. É a presença de Deus que faz a diferença. Inclina sua cabeça e deixa eu orar por você. Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, meu Deus. E ela mesma disse que o Senhor vela em fazer cumprir a tua palavra. Meu Deus, eu oro ao Senhor por tua misericórdia e por tua graça, Pai. Tem misericórdia da tua igreja. Senhor Jesus Cristo, vai trabalhando em cada vida aqui, Pai, em cada família, Senhor. Vai trabalhando na mente de cada homem, de cada mulher, ó Deus. Para que eles venham se submeter ao ensinamento da tua palavra, Senhor. Para que eles venham amar a tua palavra, colocar em prática a tua palavra, Senhor. Para que o seu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, que teu Espírito que é santo, que teu Espírito que convence, possa trabalhar em cada coração nesta noite, meu Deus. Meu Deus, Pai Santo, Deus glorioso e Deus eterno, traga reflexão, Senhor. Contenda em cada coração, meu Deus. Pai, que nós possamos zelar pelo maior patrimônio, pelo maior bem que o Senhor tem nos concedido, que é a nossa família, Senhor amado. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém, Jesus. E amém.